Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Agora apresentamos a Semana Nacional da Cáritas, que se assinala nestes dias. É para isso convidado do programa Eclésia Júlio Martins, presidente da Cáritas Diocesana da Diocese de Leiria Fátima. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Pedir antes de mais que nos apresentasse o tema para esta Semana Nacional da Cáritas, Unidos no Amor, Juntos contra a Fome. Obrigado também, boa tarde. Eu tenho todo o gosto em falar desta semana que está a decorrer em todo o país e, portanto, em todas as cáritas diocesanas e também a Cáritas Portuguesa. E sobre este tema nós temos realmente um trabalho muito profícuo, portanto, há uma grande preocupação. Uma família humana, alimento para todos. Nós tentamos que realmente a sociedade funcione como uma verdadeira família, em que não há pessoas na família, uns mais abastados, a verem outros sofrer com fome. Portanto, a ideia é exatamente esta, em que a própria família funcione, a família humana funcione como uma verdadeira família que tenta colmatar as dificuldades que existem nas diversos membros da família. A campanha mundial, promovida pela Cáritas Internacional para garantir alimentos para todos, inspira esta Semana Nacional da Cáritas? Sim, sem dúvida. Aliás, nós em Portugal adotámos, na Cáritas em Portugal adotámos Unidos no Amor, Juntos contra a Fome, que é a mesma coisa, vai dar a mesma coisa, e a nossa preocupação nesta semana é não só divulgarmos as nossas diversas atividades, a nossa resposta que vai de encontro às necessidades das pessoas, mas também fazer apelo à solidariedade dos portugueses. Nós, portugueses, somos sem dúvida um povo solidário e que nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, conseguimos com grande facilidade e com grande espírito de solidariedade abrir as nossas bolsas e dar àqueles que mais necessitam. Portanto, nesta semana nós tentamos, por um lado, potenciar esta solidariedade, fazendo apelo às pessoas que entreguem às Cáritas, que nos entreguem a nós os elementos, aquelas... Enfim, as moedas, aquelas pequenas importâncias, muitas vezes, que juntas fazem muito, para que depois possamos também distribuir junto daqueles mais necessitados que diariamente nos procuram e que esse número vai engrossando, infelizmente, de ano para ano. E já veremos, no caso concreto, na Diocese de Leiria Fátima, o que representam esses pedidos. Antes perguntava-lhe, a nível nacional, na Cáritas Portuguesa, que iniciativas assinalam esta semana? Enfim, a nível de Cáritas, a nível geral, em Portugal, é essencialmente, cada Cáritas diocesana tem o seu próprio timing, portanto, a preocupação é a mesma, ou seja, a organizar-se de forma a chegar o mais longe possível e de forma mais insistente nos diversos locais onde as pessoas se encontram a fazer o peditório. Portanto, há aquelas caixinhas redondas, devidamente identificadas, temos autorização ministerial, portanto, o Sr. Ministro já autorizou este peditório, as pessoas estão devidamente credenciadas, isto eu chamo a atenção, para que as pessoas realmente confirmem que as pessoas que estão a pedir têm, de facto, a lata da Cáritas, a latinha da Cáritas, e que estão devidamente credenciadas e identificadas. Acontece em que dias esse peditório? De 20 a 23 de março, portanto, esta semana, de quinta-feira até domingo. Em alguns locais haverá, eventualmente, só sábado e domingo, noutros locais haverá, eventualmente, nos 4 dias, enfim, varia, também de acordo com a disponibilidade dos voluntários, que sempre são peça indispensável neste peditório. O montante recolhido é para as respostas que as Cáritas diocesanas são chamadas a prestar? Sim, geralmente cada Cáritas diocesana depois atribui estas verbas recolhidas enfim, de acordo com as necessidades sentidas na sua diocese. No caso de Leiria Fátima, cuja direção presido, nós destinamos sempre estas verbas à ajuda social, portanto, ao Fundo de Carência Social. Ou seja, dar resposta àqueles pedidos que nos parecem todos os dias do pagamento da farmácia, da receita da farmácia, da água que está a corte, da fatura da luz, da renda de casa, enfim, todas aquelas outras situações que por vezes se tornam demasiado negras e para quem a Cáritas é, algumas vezes, graças a Deus, enfim, uma vez que acontece, a luz que brilha ao fundo do túnel, a ponta de esperança para muita gente que nos procura. Já não pergunto se essas situações têm aumentado, porque acredito que sim, mas que percentagem de aumento é que tem acontecido? Sim, de facto, infelizmente tem aumentado. No nosso caso, Leiria, para uma vez que eu não detenho os números das outras dioceses, porque cada diocese tem os seus próprios números e trabalha independente umas das outras, mas no caso de Leiria nós tivemos relativamente a 2012 um aumento de 41% em 2013, ou seja, de facto um número bastante grande. Nós contemplámos cerca de 500 e tal famílias, 1.400 pessoas durante o ano
que algumas é só uma vez, mas muitas pessoas repetem o pedido. Ou seja, ao longo do ano dirigem-se diversas vezes à Cáritas. Para além destes valores, portanto, desta questão, há depois toda aquela ajuda que nós vamos mantendo, como seja o empréstimo das ajudas técnicas, nós temos cadeiras de rodas e camas articuladas, oferecemos móveis que nos foram oferecidos e que nós temos de disponibilidade, o roupeiro, etc, etc. Mas principalmente é a grande questão, o grande problema é, de facto, a questão monetária, é a falta de meios para fazer face às dificuldades do dia-a-dia que as pessoas nos procuram. Problemas de alimentação? Sim. Infelizmente, ultimamente e nos últimos anos, tem sido um número crescente de pessoas que nos têm procurado a pedir ajuda alimentar. Felizmente, nós temos conseguido responder e, aliás, enalteço uma vez mais, e penso que esta já é uma vez mais que acontece, a reação da sociedade civil. Nós ainda este fim de semana tivemos um grupo desportivo da nossa cidade que organizou uma prova desportiva em que uma das condições que pedia para inscrição era a entrega de um bem alimentar a reverter a favor da Cáritas. Enfim, juntámos diversos quilos, talvez 200, 300 quilos de alimentos, bastantes embalagens, porque algumas embalagens eram enlatadas ou mais pequenas, mas que demonstra perfeitamente a sensibilidade da nossa sociedade, dos portugueses, das pessoas que envolvidas, às vezes, nestas iniciativas tão interessantes, mas que no momento certo, naquele momento, lembram-se que há famílias pobres e, portanto, é uma maneira de ajudar. E, por isso, é bastante gratificante para nós reparar que se lembra da Cáritas para fazer essa ajuda. Por esses indicadores, acredito que a capacidade de resposta ao aumento de pedidos também tenha acontecido. Sim, a solidariedade também tem sido realmente manifesta, não há dúvida alguma. Nós contamos com este peditório a nível nacional, que faz nestes dias, de quinta a domingo. Temos também a Operação 10 milhões de estrelas, que tem corrido muito, muito bem. As pessoas são extremamente sensíveis também a essa operação da 10 milhões de estrelas, mas também nos vão aparecendo no dia-a-dia pessoas que nos remetem o seu cheque, que nos mandam o seu donativo para fazermos face a este número crescente de pedidos que vão surgindo. Aproveitando a sua presença nesta Semana da Cáritas, pedi-lhe também para nos informar sobre a importância que tem esse projeto de acolhimento a crianças e idosos na Praia de Pedrógão, creio eu. Nas nossas agendas em cada verão vamos vendo as iniciativas que lá vão acontecendo. Sim, de facto é um momento extremamente agradável e é interessante verificar que muitas crianças, quando é na hora da partida, choram agarrados aos monitores porque não querem ir embora, porque estiveram ali muito bem. No fim de uma semana de colónia de férias. 10 dias à beira-mar. De facto, a casa fica mesmo junto à beira-mar, na Praia do Pedrógão. Contamos com uma ajuda extraordinária dos jovens. Os jovens são de facto generosos. E nós todos os anos temos cerca de 60 jovens monitores que, divididos em 4 grupos, acompanham e fazem o acompanhamento permanente, 24 horas, das crianças que estão ao seu cuidado. De facto, nós no último ano, por exemplo, em 2013, abrangemos cerca de 300 crianças da Diocese de Leiria, portanto, maioritariamente da Diocese de Leiria-Fátima, acompanhados como referi, pelos monitores, e que de facto passam ali 10 dias em ambiente aprazível, extremamente agradável, e que à hora da partida têm dificuldade. É a única oportunidade para muitas de uns dias de praia? Sim, nós constatamos, enfim, nos tempos que correm, mas algumas crianças chegam à praia, chegam ao Pedrógão sem nunca terem visto o mar. Referiram que ainda nunca tinham visto o mar. Daquela Diocese litoral. Enfim, se nós realmente verificarmos que a Diocese de Leiria-Fátima é litoral, portanto é uma Diocese litoral, em que o concelho mais interior é o concelho de Ourém, mas mesmo assim dista 30, 40 quilómetros da beira-mar, de facto isto é demonstrativo das dificuldades com que muitas das nossas famílias ainda vivem. Portanto, porque naturalmente todas as pessoas desejam o melhor e naturalmente estão despertas para no verão irem à beira-mar. Mas há muitas crianças que não conhecem o mar. Portanto, essas colónias de férias acontecem em julho e agosto, nos meses de julho e agosto? Para crianças, segunda quinzena de julho e agosto, mês de agosto, primeira semana de setembro, também com adolescentes, mas temos depois grupos de idosos, geralmente a maioria institucionalizados, portanto, idosos que estão em lares, que frequentam também a nossa casa a partir de maio até julho e depois setembro e outubro.
Neste caso aqui são enquadrados pelos funcionários, pelas pessoas que os acompanham nas instituições onde estão. Mas que é também um momento extremamente agradável em que saem da instituição, estamos entre o mar entre a praia e o Pinhal e, portanto, são alguns dias que eles passam ali agradáveis e que repetem sempre nos anos seguintes. Um projeto que já marca a ação da Cáritas Diocesana de Leiria Fátima, entre muitos outros, para responder às necessidades que chegam junto aos vossos técnicos e voluntários. Agradeço ter estado aqui neste programa a apresentar as suas iniciativas e felicidades para o trabalho que desenvolve. Eu é que agradeço a oportunidade de falar das nossas iniciativas, que afinal são iniciativas a nível nacional. Enfim, há a característica principal da Cáritas de Leiria é seguramente partilhada por todas as outras Cáritas em Portugal, ou seja, estarmos na disponibilidade dos mais pobres, sermos uma luz que brilha ao fundo do túnel. Muito obrigado e felicidades para esse trabalho. Ao longo desta semana apresentaremos aqui no programa Eclésia outras iniciativas da Cáritas Portuguesa em muitas das suas dioceses.